Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. É uma honra estar contigo mais uma vez para juntos cultuarmos ao Senhor, estarmos em sua presença para orarmos, meditarmos em sua palavra. Tivemos já um momento de louvor maravilhoso, amém? E creio que Deus ele quer continuar na sua casa, continuar na sua vida. Ele quer falar muito ao teu coração nesse dia de hoje, amém? Já convidou alguém para entrar na nossa live? Dá tempo ainda. Começa a convidar aí seus amigos aí, pessoas da sua família, amém? Queremos estar aí abençoando também pessoas. Se você tem pedidos de orações, põe aí nos comentários. Nós estaremos orando, assim que encerrar o momento da palavra, estaremos orando pela nossa nação, pelas nações e também pelos pedidos pessoais que muitos enviam para nós. Encaminha, você que vai ouvir essa mensagem pelo YouTube, encaminha para os seus contatos aí, para as pessoas que você ama. Amém, querido? Eu quero ler um texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu quero ler aqui o versículo 25, que diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, queridos? Eu quero falar hoje sobre prioridade. Jesus aqui trouxe mais um ensino para uma multidão que estava ali. Ele sempre gostou de ensinar as pessoas. Ele sempre gostou de trazer ensinamentos sobre o reino de Deus. A vida de Jesus na terra, quando nós paramos para estudar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vimos uma grande preocupação de Jesus com o ser humano. A muitos ele curou, a muitos que eram possuídos por demônios ele libertou. Ele anunciou o caminho da salvação. Ele veio para trazer salvação para a humanidade. Ele se preocupou com a eternidade, mas ele também se preocupou com o estilo de vida que as pessoas estavam vivendo. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, a parte B do versículo diz que Jesus ele veio para trazer vida e vida abundante. Talvez algumas pessoas entendam que vida abundante é uma vida onde se goze de riquezas, de muitos bens materiais. Talvez alguma pessoa possa entender que ter vida abundante é ter uma casa grande com piscina. Talvez alguém entenda que ter vida abundante é uma pessoa solteira casar com uma mulher muito bonita, ou uma mulher solteira casar com um homem muito bonito, rico. Eu não sei quais são as perspectivas que muitos têm. Nada contra quem se casa com uma pessoa bonita. Nada contra quem tem uma boa casa com piscina, quem adquire riquezas. Na verdade, nada contra isso. Seria hipocrisia da minha parte falar que se ter dinheiro é ruim. Não, não é isso.
Mas às vezes nós criamos prioridade errada. Às vezes o nosso foco está em coisas erradas. Às vezes nós empenhamos demais as nossas forças em coisas que não deveriam ter tanto valor. E Jesus ele traz um ensino sobre isso aqui. Eu acredito que eu de uma forma muito equilibrada. Que o Senhor ele me use para transmitir a palavra com verdade, para que não gere dúvida em seu coração, mas que saia de uma forma simples e que você consiga entender. E querido, aprenda a viver sem preocupações. Pastor, mas como viver sem preocupações? E principalmente no nosso tempo, principalmente nessa atualidade, nesses dias tão difíceis de pandemia, diante de uma crise econômica, pessoas perdendo o emprego, contas se acumulando, dívidas aumentando mais ainda. Como viver sem preocupação nesses dias? Jesus ele falou sobre isso. E quando ele fala sobre viver sem preocupações, ele disse aqui, vou repetir novamente o versículo 25. Jesus ele disse assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Eu acredito que Jesus, quando ele falou aqui sobre preocupação, ele falou sobre um grande mal que tem atingido a nossa sociedade atual. Que mal é esse? Ansiedade. A ansiedade ela tem tirado a paz de tantas pessoas. Augusto Cury chega a falar que pessoas chegam a sofrer de SPA, que é síndrome do pensamento acelerado. Muitas pessoas já começam a sofrer com antecedência. Pessoas têm sofrido de uma ansiedade de uma forma terrível. Alguns não conseguem dormir. Outros não conseguem comer. Outros aumentam o apetite. Pessoas têm vivido ansiosas diariamente. E é sobre essa ansiedade que Jesus fala aqui. Jesus ele disse, olha, não andeis ansiosos, ou seja, não permita que essa ansiedade, que essa preocupação ao extremo venha afetar a sua saúde mental e física. E por muitas vezes termina até afetando também a vida espiritual. E aí Jesus ele começa a falar, ele entra nesse assunto sobre sobre questões que é muito importante, sempre foi muito importante, como o comer e o vestir e o beber. Quem nunca se preocupou em comer? Quem nunca esteve preocupado com a sua família, o que dar para comer? Nesses dias muitos talvez também estejam sofrendo com essa ansiedade. Mas querido, eu aprendo também que a ansiedade ela tem causado mal em tantas pessoas. E nesse ensino de Jesus, ele chama a nossa atenção para que nós possamos observar o que de fato importa. O que de fato é importante. Observe que Jesus ele disse aqui no texto, ele disse, olha, a vida ela é mais importante do que a comida. Ele disse que o corpo é mais importante do que o vestuário. Não que nós não podemos nos programar. Há pessoas, por exemplo, que eu conheço que chegam a se programar, faz uma feira para durar um mês. Já conheço até pessoas que compram e armazenam para durar alguns meses. Não há nada de errado com isso, para quem pode e consegue fazer um abastecimento para durar vários dias na sua casa. Mas Jesus ele começa a falar para as pessoas que estavam ansiosas demais e preocupadas demais com o que iriam comer e com o que iriam vestir. E Jesus disse o seguinte a elas, olha, a vida ela é muito mais importante do que viver preocupado com comida. O corpo é muito mais importante do que você viver preocupado com que roupa você vai vestir amanhã.
E às vezes nós temos dado mais importância a coisas que não deveria ter tanta importância em nossas vidas. Às vezes nós deixamos de dar importância, por exemplo, à esposa, e nos importamos às vezes mais com coisas materiais. Me lembro uma vez uma certa história de um amigo que adquiriu o seu primeiro automóvel, ou melhor, a sua moto. E naquela empolgação toda, ele compra a sua moto. E na primeira noite ele leva a moto para dormir, coloca a moto na noite dentro do quarto. E a esposa achou estranho e disse: por que você colocou a moto aqui no nosso quarto e não na garagem? Ele disse: não, eu fico com medo de alguém roubar. E naquela primeira semana que comprou aquela moto, todos os dias ele lavava aquela moto. E a esposa começou a observar o comportamento do seu marido, lavando a moto. Comprou um shampoo especial para lavar a moto. Comprou uma cera especial para passar na moto. Um paninho, uma flanela exclusiva para a moto. Produtos específicos para passar no pneu da moto, para deixá-la bem preto, mais pretinho ainda o pneu da moto. E a esposa observando tudo aquilo e disse para ele o seguinte: gostaria que você tivesse esse mesmo tratamento que você tem com a sua moto comigo. Às vezes nós deixamos de dar mais importância. O que de fato é mais importante? Nada contra o zelo com aquilo que nós temos. Nós devemos zelar. Não há nada contra isso. Mas às vezes nós deixamos de dar mais importância. O que de fato é mais importante? Me lembro uma certa vez, estava em viagem. A minha esposa me liga e ela disse: olha, teve um problema com o nosso carro. Eu disse: o que foi? Eu terminei dando uma ré e bati o carro. E eu perguntei a ela, disse: como é que você está? E ela disse: não, eu estou bem, mas o carro terminou arrancando um pedaço da pintura. E eu me lembro que eu falei para ela, eu disse: eu prefiro 1000 vezes que tire um pedaço da pintura do nosso carro do que ver você se machucando. O carro não era muito mais importante do que ela para mim, como até hoje é. Ela é mais importante para mim. E às vezes nós terminamos dando mais importância a outras coisas que deveria não ter tanta importância. E é isso que Jesus, para isso que Jesus chama a nossa atenção. Jesus ele disse: olha, a vida de vocês é muito mais importante do que o que vocês vão ter para comer amanhã ou depois. Claro que o Senhor se preocupava com isso, nós vamos aprender também sobre isso hoje. Mas às vezes nós priorizamos demais algumas coisas. Jesus ele disse: olha, o corpo de vocês é muito mais importante do que a roupa. E é verdade. Nós devemos, de fato, observar o que é importante. Nós devemos observar também as coisas simples. Prestarmos mais atenção nas coisas simples. E Jesus, quando ele ensina esse texto, ele fala sobre isso. Por exemplo, aqui no versículo 26 do capítulo 6 de Mateus, Jesus ele disse: observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tende vocês muito mais valor do que elas? Jesus disse: olha, observem as aves do céu. Elas nem trabalham, nem ajuntam em celeiros. E Deus as alimenta, elas não morrem de fome. E Jesus disse: será que vocês não têm muito mais valor para Deus do que as aves do céu? E Jesus disse também no versículo 28:
Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Jesus ele começa a chamar a atenção dos seus discípulos para eles observarem as coisas simples e tirarem lições com isso. Não que Jesus fosse contra Salomão se vestir com roupas de bonitas, de linho fino, roupas boas, não era isso. Jesus não estava assim, incentivando ninguém a andar com roupas rasgadas, andar sujo, nada disso. Você pode gostar de roupas boas, você pode gostar de andar bem arrumada, minha irmã. Você pode gostar de andar bem arrumado, meu irmão. Não há nada de errado e não há pecado nisso. A roupa, o estilo, isso é muito particular de cada um. Não há erro nisso. Mas às vezes nós terminamos dando importância demais a outras coisas e menos a outras. E nós devemos aprender com Jesus a observar as coisas simples da vida e tirarmos lições com elas. Jesus ele era tão simples e ele gostava de observar as coisas simples. Nós ficamos tão encantados com a tecnologia que esquecemos às vezes de observar as coisas simples que a vida nos apresenta. Me diga se há algo mais bonito do que uma árvore dando frutos. Que paisagem mais bonita de uma praia. Não há nada mais lindo do que isso. E são coisas simples, criado pelo Criador, pelo Senhor Jesus. Nada contra a tecnologia. Então, nós devemos parar para observar as coisas simples e tirar lições delas. Jesus disse, olha, as aves não trabalham, nem ajuntam em celeiros, e contudo Deus as alimenta. E será que vocês não têm muito mais valor do que elas? E Jesus, quando fala sobre o vestuário, ele disse, olha, observem os lírios do campo, que é tão lindo. Mas a sua glória dura pouco tempo, porque murcha o sol faz secar. Não serve para nada, senão para ser lançado até no fogo. E Jesus ele disse, nem Salomão em seu esplendor se vestiu como os lírios do campo. Se Deus veste os lírios do campo dessa forma, não vestirá muito mais a nós? Nós devemos aprender a confiar mais em Deus. Nós devemos aprender a observar as coisas simples da vida e tirar lições. Porque se nós focarmos o nosso olhar somente naquilo, eu preciso, eu tenho que ter isso tirará a nossa paz. Ficaremos ansiosos com relação ao dia de amanhã. A nossa ansiedade, nós devemos aprender que ela não muda nada. Inclusive Jesus ele deixou bem claro aqui no versículo 27, quando ele disse, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? As nossas ansiedades não irão trazer nada de bom para nós. Você viver ansioso e preocupado, isso não consegue acrescentar nem uma hora ao curso da sua vida. Pelo contrário, a nossa ansiedade tira a nossa paz. Pode nos levar muitas vezes a querer questionar o Criador. A ansiedade tem deixado pessoas inquietas. Mulheres têm ficado inquietas dentro de casa porque andam ansiosas. Maridos andam inquietos dentro de casa porque andam ansiosos. Não se preocupe com relação ao dia de amanhã.
E Jesus ele deixou bem claro, basta a cada dia o seu próprio mal. Eu aprendo também dentro desse texto que o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Eu não falo desejos, mas eu falo necessidades. Aqui no capítulo 30, por exemplo, Jesus ele disse assim: se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos aprender a confiar em Deus, pois aquele que aprende a confiar em Deus, ele não precisa viver preocupado. Aquele que aprende a confiar em Deus, ele entende que ele não precisa viver ansioso, porque ele descansa em Deus, ele confia no Senhor, ele sabe que Deus vai abrir uma porta de emprego, que ele terá recursos para suprir a ele e a sua família de alimento. Ele sabe que terá recursos para comprar vestuários para ele e sua família. E aí, para poder encerrar essa mensagem, que é sobre prioridade, Jesus ele fala sobre a prioridade. Ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos nos dedicado muitas vezes, corremos feito loucos. Nos dedicamos com unhas e dentes para realizar grandes sonhos. Eu tenho visto pessoas que às vezes se dedicam tanto a uma profissão, a uma empresa, a um cargo, que às vezes sacrificam até um casamento, uma família, até a sua própria saúde. Eu vejo pessoas, para quererem conseguir uma posição de status, passarem por cima de tantas outras pessoas. Temos visto hoje, nos mais diversos poderes no nosso país, pessoas para conseguir bens materiais, posições e status, influência, tem se entregue ao suborno, à propina e a tantas outras coisas. Eu tenho visto pessoas correndo loucamente para conseguirem um grande número de seguidores em seus canais. Eu vejo pessoas se dedicando ao máximo para tantas coisas, mas esquecem de buscarem, de darem prioridade ao reino de Deus. Por isso que Jesus ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que se referem a comida, bebida e vestuário, ele disse que ele mesmo iria acrescentar para nós. Você pode se esforçar para se formar, e deve. Você deve estudar. Você deve trabalhar e dar do seu melhor para a sua empresa. Você deve dar o seu melhor no ambiente de trabalho que você trabalha. Dê o seu melhor, mas entenda qual deve ser a sua prioridade na sua vida: o reino de Deus. Por isso, não esqueça, porque se você colocar como prioridade a sua vida profissional ou outras áreas da sua vida, você vai esquecer o reino de Deus. Ponha ele como prioridade, e as demais coisas você pode suprir. Então, querido, invista na sua vida espiritual. Você deve trabalhar, mas não esqueça de ter um devocional com Deus.
Você pode ser casado, mas não esqueça que há um Deus que quer estar contigo no seu casamento. Você pode ser bom no que você faz, mas não esqueça que você também deve ser bom na sua vida como cristão. Então, querido, a prioridade deve ser o reino de Deus. Que esta palavra fique viva no meu e no teu coração. Espero ter lhe ajudado, ter trazido uma palavra clara para você, porque é assim que deve ser. A palavra de Cristo, ela deve ser simples e clara. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.